Olá, meus queridos amigos, shalom, forte abraço para todos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo e um vídeo intrigante, ok? Porque mostra que realmente que muita gente está se alegrando aí com essa confusão que deu aí no governo federal e estão se aproveitando, certo? Meu nome é Ailton e esse é o canal Pai do Questione-se. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. Obrigado aí por todo esse voto de confiança. Os novos inscritos, forte abraço. Que o Eterno abençoe todos vocês. Obrigado por tudo que vocês têm aí passado nas mensagens. Ajuda muito mesmo. Incentiva a gente. Obrigado, viu? O que eu quero falar para vocês hoje é sobre Joyce Hasselman. A Joyce Hasselman, como ela já não é bobinha, né? Claro que ela é oportunista e ela pega sempre o momento certo. Então ela viu essa confusão todinha que deu com a saída do Moro do governo e está logo surfando, se aproveitando. Como ela fez, surfou nas costas do Bolsonaro, agora ela está logo correndo atrás do Moro e tal, que já está imaginando o Moro em 2022. Ela não é nada boba, tá? Tudo isso aí já é planejado. Agora eu quero só dizer para vocês uma coisa. Presta bem atenção. Recentemente, pouco antes de todo esse episódio, aconteceu aí uma denúncia do Roberto Jefferson, que é o presidente do PDT, né? E ele deu uma entrevista aí para o Oswaldo Eustáquio, no site dele, e ele denunciou que havia um golpe em ação, um golpe que estava em andamento contra o presidente Jair Bolsonaro. E o Rodrigo Maia fazendo parte, muita gente, não lembro dele ter citado a Joyce, mas acredito que ela estava lá porque é muito amiga do Rodrigo Maia, né? Aí o que acontece? Logo em seguida foi acontecendo um monte de coisa, inclusive essa saída repentina do Moro, quando muita gente achava que isso não ia acontecer, ok? Outra coisa... O Moro, quando os hackers pegaram mensagens dele e de outras autoridades aí, né? O que eles falaram? Não, isso ali era só uma conversa simples de WhatsApp, não é prova de nada, era uma conversa normal que isso acontecia. Mensagem de um para outro, isso é normal. Tudo bem, ninguém vai contra isso. Isso não era prova de nada, segundo o próprio Moro. O mais interessante é que agora... As provas que o Moro apresenta são o quê? Um bate-papo dele com a Carla Zambelli? Um bate-papo dele com o presidente Jair Bolsonaro, ele fala que isso é prova? Onde o Bolsonaro não pede nenhuma vez para ele intervir nas questões dos filhos? Então tá aí, existe uma articulação? Sim. Será que isso já estava sendo esperado? Ou foi exatamente uma coisa que aconteceu, que veio a calhar, que ajudou? Então vamos ver. A Joyce Hasselman, ela acabou de entrar com um pedido de impeachment de Bolsonaro, baseado em quê? Nas grandes provas das postagens de WhatsApp. Ela esqueceu de um detalhe, o Moro vai ser interrogado e ele vai ter que apresentar provas. Quais as provas que ele tem? WhatsApp? Ele mesmo diz que isso aí é conversa normal e que não pode ser como prova, ok? Então, vamos lá. Joyce Hasselman entra com pedido de impeachment de Bolsonaro após falas de Moro. Segundo a líder do PSL na Câmara, o pedido acusa o presidente de crime de responsabilidade por interferir em investigações contra seus filhos. Muito bem. Quer dizer, bastou o Moro falar, não precisa provas, é isso e pronto. Aí cadê as provas? Foi lá para a Globo. Eu acho muito estranho que o Mandetta saiu, correu da entrevista na Globo. O Moro saiu, correu da entrevista na Globo. E todo mundo tem dossiê para mostrar. Do quê? Dossiê do quê? Do WhatsApp. É muito estranho, né? Por que sempre a Globo? Será que a Globo tem algo a ver? Globo e você tudo a ver? Então lá, após passar a tarde desta sexta-feira, dia 24, na casa de Rodrigo Maia, do DEM, Rio de Janeiro, a líder do PSL na Câmara, Joyce Hasselman, PSL São Paulo,
protocolou um pedido de impeachment contra o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, no mesmo dia. Ok? Ela passou a tarde inteira na casa do Rodrigo Maia. Olha o que ela fala. Segundo a parlamentar, o pedido tem como base acusações de crime de responsabilidade contra o presidente para tentar blindar investigações contra seus filhos. Baseado em quê? Baseado em quê? O presidente pode chegar e pedir para o ministro para manter o foco das investigações em tal assunto, se ele pode. É um direito dele, ele é o presidente, ele é o chefe de tudo. Correto? Então, o presidente ele pode fazer isso. O que o presidente pediu foi para esclarecer quem foi que mandou matar ele. Ou será que ele não tem esse direito de saber? Ele pediu para esclarecer a questão do porteiro que estavam acusando ele de assassinato da Marielle. Ou ele não tem o direito de se defender. Ele é o presidente e não pode falar, olha, faz um foco mais sério, mais profundo nessa questão. Ele está errado? Isso é manipular? Qualquer um de nós faria isso, tendo esse poder. Isso não é obstrução de justiça, isso não é se intervir na polícia, nada disso. Ele falou com quem? Com o chefe da polícia, que é o ministro, que ele colocou. Ele não foi lá na polícia interferir, falou com o ministro. Ok? Vamos lá. Interferência direta de presidente na Polícia Federal, do presidente na Polícia Federal, que investiga crimes de seus filhos, disse ela. Aonde ela se baseia nisso? No WhatsApp? Eu, pelo menos, não vi nenhuma mensagem do WhatsApp que foi apresentada aí falando isso, que o presidente tenha pedido isso. Ela informou também que conversou com juristas que participaram do processo da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, para formular seu pedido. Realmente, ela foi se informar com as pessoas certas, que tem tudo a ver a Dilma e o Bolsonaro. São iguais, idênticos. Então, ela foi se informar com as pessoas certas. Então, nós estamos vendo aqui. Ela não quis incomodar o Rodrigo Maia, mas passou a tarde inteirinha na casa dele. Claro que não incomodou, né? E depois ela apresentou um pedido de impeachment. Vocês acham que o Rodrigo Maia não colaborou em nada nesse pedido de impeachment? Você acha que ela não foi lá se instruir? Como é que eu tenho que fazer para poder colar mais? Ela é muito amiga do Rodrigo Maia agora, né? Então, nós estamos vendo aí que o que o Roberto Jefferson falou está o que? Aflorando. E está vindo à tona, realmente, um golpe. Pelo que eu fiquei sabendo, parece que tem 24 pedidos de impeachment do Bolsonaro lá, desde 2019. Que interessante, né? Querem tirar o Bolsonaro de qualquer jeito. Joyce disse que apenas comunicou Maia sobre o pedido e que o deputado calou-se. Quer dizer, ela passou a tarde inteira na casa do Rodrigo Maia, e a única coisa que ela falou para ele, olha, eu vou pedir fazer um impeachment do Bolsonaro. Eu vou fazer o pedido de impeachment do Bolsonaro. Ele se calou, assustou. Ele ficou assustado. Nossa, coitado, né? Ele se calou, sem fazer qualquer comentário. A deputada disse ainda que conversou com outras lideranças, mas não especificou quais são essas lideranças. E afirmou que não falou com a oposição. Claro que ela não falou com a oposição, né? Nem um pouquinho. Nós acreditamos nela, que realmente a palavra dela é uma palavra confiante, firme, né? Pode confiar aí, perfeito. Até pelo bom andamento do trabalho legislativo, não cabe a mim fazer pressão ao presidente da Câmara, disse ela. Ela foi na casa do presidente, não foi lá na Câmara. E ela passou a tarde inteira na casa do presidente da Câmara. E depois ela vai e protocola um pedido de impeachment, mais nada. E ela fala, olha, eu falei com ele sobre isso, ele se espantou, quer dizer, a tarde inteira para ele se espantar com um assunto. Aí depois ela vai e faz o protocola lá o pedido de impeachment. Quer dizer, a tarde inteira ela só falou isso, ela não foi lá
articular, ela não foi lá estudar a melhor maneira, como é que eu faço e não faço, não é verdade? Segundo ela. Então ela diz que ela foi simplesmente conversar com o Rodrigo Maia. Joyce fez críticas a Bolsonaro, isso é normal, a gente já sabe, né? Ela só elogiava o Bolsonaro antes da eleição, aí o Bolsonaro era rei, né? E elogiou a postura de Sérgio Moro, que antes ela não elogiava, ao deixar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não é verdade que ele estava negociando uma vaga no Supremo. Ela está afirmando. Que coisa maravilhosa, hein? Uma mulher que sabe tudo, sem precisar investigar, sem precisar ver documento, nada. Ela está afirmando. Não é verdade que ele estava negociando uma vaga no Supremo. Ela disse, rebatendo afirmações de Bolsonaro. Ok? Então ela aqui está afirmando que o Sérgio Moro não estava negociando uma vaga no Supremo Tribunal, de forma nenhuma. E entra mais essa outra questão. As mensagens de WhatsApp apresentadas pelos hackers, segundo o Moro, olha, era uma conversa normal, que nós conversávamos, isso aí era o normal, cotidiano, isso aí não tem problema, isso não é prova de nada. E eu concordo com ele, não acho errado não. Eu concordo com ele, é um bate-papo, que não é para vazar, porque aquilo ali é conversa, é íntimo, não tem que vazar para ninguém, mas vazou. Agora, ele faz a mesma coisa que os hackers, só que torcendo isso. Leva o quê? Na Globo. A Globo, é lógico, faz a festa. Por quê? A Globo tem uma dívida imensa com o governo federal. E vai chegar 2022, a Globo não pagar a dívida, vai perder a concessão, porque é a lei. E essa, Gilmar Mendes não vai poder quebrar o galho dela. Certo? O Supremo não vai poder ignorar a Constituição e falar, não, renova a concessão da Globo. E vão perdoar a dívida. Eles não podem fazer isso. Então não adianta a Globo pensar em recorrer ao Supremo Tribunal, porque não vai dar certo. Vai ter que pagar. Então qual é a solução? Vamos derrubar o Bolsonaro. Porque é interessante, vocês estão lembrados, que há anos atrás, quando o Lula era presidente, não houve um roubo de um processo da Globo no fórum. Sumiu o processo. E o Lula acabou renovando a concessão da Globo. É interessante isso, não é interessante? Agora está mais difícil, né, do processo sumir. Então fica complicado. Nossa, a dívida é alta, vai ter que pagar. Então por que é interessante? Mandetta sai do governo, corre para onde? Para o pior inimigo do Bolsonaro na mídia. Agora sai o Moro, que acompanhou tudo isso, essa briga contra a Globo, e agora sai, a primeira entrevista vai levar dossiê, vai levar um monte de provas contra Bolsonaro. Quais são as provas? Mensagem de WhatsApp. E acabou decepcionando a Carla Zambelli, que ela falou, ele é o padrinho de casamento, meu padrinho de casamento. Isso é conversa que eu tive particular com ele. Nunca imaginava ele vazar um tipo de coisa dessa. Isso é mau caratismo. Não tem outro nome. Quer dizer, a conversa íntima que você tem com uma pessoa, ainda mais uma pessoa que se casou e você foi padrinho de casamento, você divulgar isso numa emissora que só manipula para o lado esquerdo, só manipula de forma negativa, é maldade, perversidade, é má intenção. Será que o Moro vai ser candidato a presidente em 2022? Será que o Moro vai ser o candidato do PSL ou do DEM? Tá aí a pergunta. Tá aí uma pergunta que não pode calar, né? Nós vamos perguntar até chegar o momento. Acredito que vai acabar se filiando e não demora muito em algum partido. Que coisa vergonhosa. E os oportunistas estão aproveitando mais um pedido de impeachment contra Bolsonaro. Mas eu tenho certeza que mais essa vez Bolsonaro vai sair mais do que vitorioso, porque o nosso Deus não vai permitir isso. E a prova das mentiras já está, inclusive, na entrevista que o diretor da Polícia Federal fez lá, né, com o vídeo, e ele falou para os superintendentes
que ele queria sair e que não havia nenhuma pressão política, contrariando o que o próprio Moro falou, que ele foi demitido e que foi pressão política. Então, quem está mentindo? O diretor que foi demitido e que disse que não teve pressão política, que se demitiu, ou o Moro que disse que o Bolsonaro demitiu ele e fez pressão política em cima dele? Aí merecia uma cariação, não é verdade? É assim que a justiça trabalha. Vamos aguardar. O Eterno abençoe a todos vocês, o Eterno abençoe nosso Brasil, nosso presidente, e vamos sair dessa enrascada política, sujeira política muito grande. É mais um ministro que saiu, vem outro ministro. O governo continua. Se Deus quiser, nosso Brasil vai dar certo. E vai chegar no final campeão. Shalom, forte abraço.